Eu quero voltar, Farol, porque não é possível isso, sinceramente. O Marcos Duval aí, ele é mitômano, hein? Esse é mitômano, já comprovadamente. Só que, como ele é senador, e nós não podemos esquecer disso, há coisas que não dá para contemporizar, correto, Farol? Leia, por favor. Vídeo. Senador Marcos Duval grava live para ameaçar o ministro Alexandre de Moraes e vaticina: terá fim trágico. Vamos ver o vídeo aí, vamos lá. Alexandre de Moraes, você é um cara que tem que ser internado. Você é um cara que precisa ser algemado e internado, não é nem preso, é internado, tomando choques todos os dias, porque você saiu da sua sanidade mental. Mais um trecho. Direita, sangue nos olhos, porque agora, cada vez, o cara não para. Miliciano, bota uma coisa na sua cabeça: aqui se faz, aqui se paga. Não há ditador que dure. E Deus não é conivente com o que você está fazendo. Mas Ele está esperando a hora dele. E aí você está fudido. E como é recorrente em muitos dos blasfemos, o nome de Deus está lá. O nome de Deus está lá. Um Deus vingador, um Deus de ódio, um Deus que fica na espreita para executar, para matar, né? Esse Deus que é dele. Provavelmente que usa esse Deus dele aí, que usa chifre e cheira enxofre. Porque Deus de Deus não é nada, é o diabo. Deve ser o diabo. Deus não é. Pelo menos o meu Deus, o Deus dos cristãos, não é. Mas eu quero ouvir o professor Marco Antônio Vieira sobre isso que nós vimos, professor. A pergunta é, Amadeu, até quando, né? Até quando? Porque o Marcos Duval não é o primeiro, nem será o último vídeo atacando as instituições, o Supremo Tribunal Federal e, em especial, o ministro Alexandre de Moraes. Ele pede, solicita e ser preso. Vamos lembrar todas as mentiras que ele arrolou sobre o ministro Alexandre de Moraes e foi desmentido, né? Eu não sei se ele, quando grava esses vídeos, ele está no seu estado normal. Não cabe a mim chegar à conclusão se ele está no estado normal ou não. Independente de que estado ele esteja, ele está cometendo crime gravíssimo. Ele está insuflando pessoas, e não há o número de loucos armados pelo governo Bolsonaro de forma irresponsável, que pode entender fim trágico com assassinato. Isso não é exagero. Ele usou a expressão, é desagradável repeti-la aqui, mas foi o que ele disse: você vai estar fodido, né? E disse que é caso de ser algemado e não levado a uma prisão, mas ser internado no manicômio. Em suma, tudo isso não foge, evidentemente, à linguagem parlamentar, à linguagem oposicionista, e não cabe imunidade parlamentar quando alguém solicita e defende e conclama ao crime. Sendo assim, é necessário que se haja rapidamente, porque, note, Amadeu, está sendo criado um clima para o dia 7 de setembro, o dia da nossa pátria, que eles, os extremistas, querem tomar para eles, né, o dia da nossa pátria, mas não para falar da nossa independência, do que significou o 7 de setembro de 1822, não. Eles querem usar do feriado nacional mais importante que nós temos para atacar as instituições, o Estado Democrático de Direito, defender a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e solicitar a prisão e até morte, pelo que eu entendi, né? Qualquer pessoa entende isso como uma ameaça de morte, do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é necessário providências imediatas antes de uma grande tragédia, que é o que eles buscam,
em especial esse senhor Marcos Duval, aquele que dizia que era da SWAT e tinha um broche que você compra por R$60 no Mercado Livre. Pois não, Ari? Esse senador envergonha o Senado, envergonha o Congresso, envergonha o país. Para você ter uma ideia, você que é novo na seara política, pensa assim, mas ele se empolgou, era uma live. Vou citar mais 2 episódios, que aí você vai ver quem é o senador Marcos Duval. Depois que ele brigou com o agora ministro do Supremo, Flávio Dino, a gente mostrou isso aqui. Nós mostramos isso aqui no Agora. Se você nos acompanha, você há de lembrar. Ele bateu boca com o ministro Flávio Dino, na época ministro da Justiça, e aí ele foi para o Twitter, postou uma foto dele próprio, Marcos Duval, de sunga, e do ministro Flávio Dino de sunga. Vocês lembram disso? A gente tratou disso aqui e botou o seguinte: cada um usa a arma que tem, fazendo referência à anatomia dele e do ministro. Outro, na época da CPI da pandemia, CPI da Covid-19, não foi uma nem duas. Várias vezes ele teve que ser segurado porque ele partiu para cima dos deputados para bater, CPI conjunta, Senado e Câmara, para bater nos deputados. Quer dizer, ele é negacionista. Ele tentou, vejam só, a ousadia, ele tentou incriminar o próprio ministro Alexandre de Moraes nos atentados do 8 de janeiro, dizendo que havia informado ao Alexandre de Moraes que o pessoal do Bolsonaro ia tentar um golpe. Ou seja, qual era a intenção dele? Depois foi desmentido, se contradisse várias vezes e caiu por terra essa farsa dele. Ele queria dizer que avisou o Alexandre de Moraes do golpe e que o Alexandre de Moraes nada fez com os braços. Prevaricou. Quis incriminar o ministro. Depois foi investigado e recuou. É desse naipe de gente que a gente está falando. Apoliano Oliveira. Amadeu, e o interessante é que ele está questionando um suposto autoritarismo do Alexandre de Moraes, mas o discurso dele é completamente autoritário, né? De quem não sabe, não entende as funções dos poderes da República e que, mais uma vez, de forma violenta no seu jeito de falar, ameaça o ministro que tem inquéritos importantes na sua mão, mas que a gente precisa lembrar que ele representa a Suprema Corte também. Acho que não sei onde foi o momento dessa nossa estrada na história recente do Brasil, que a gente colocou que convencionou-se que o STF é só uma pessoa. O STF não é um Alexandre de Moraes apenas, é uma corte repleta de ministros que tem o seu papel, a sua função e exerce com base na nossa legislação, na nossa Constituição. Eles são operadores e são fiscalizadores da nossa Constituição, fazer com que as pessoas cumpram a nossa Constituição. E a forma como o Marcos Duval fala é de uma forma completamente autoritária, de quem não reconhece não só a Suprema Corte, mas não reconhece os demais poderes da República, que acha que tudo pode ser resolvido com violência, que tudo pode ser resolvido com a eliminação de um indivíduo. Não é assim que funciona uma democracia e está demorando alguém fazer alguma coisa para cessar esse tipo de ameaça. Inclusive, ele falou aí em tortura do ministro com choque elétrico. Franci. Deu a certeza da impunidade por conta do corporativismo do nosso Congresso Nacional, que demorou quase 2 anos para, inclusive, expulsar a Flor de Lis, que cometeu um assassinato, que agora demora para julgar o Brazão. E quando um senador vem e critica e ameaça um ministro do STF, ele está ali, inclusive, servindo como porta-voz de uma parcela dos parlamentares brasileiros, que de modo mais tímido, mas que também criticam veementemente o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele cometeu é um crime e ele está desse nível, Amadeu, porque ele está respondendo a mais um processo, foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal, inclusive com a suspeita de corrupção de menores, a mesma operação que envolveu blogueiros da extrema-direita, e o que se espera é que a lei seja cumprida. Ele não deveria estar no Senado, sendo um representante do povo, porque foi, sim, eleito democraticamente, mas
cometeu crimes e deveria estar em outra casa. Dessa vez, uma casa ali com um gradeado, cercada. Resumindo, deveria estar fazendo ali companhia aos que cometeram os atos antidemocráticos na cadeia. Ari, quem é que falou assim, acusa-me do que tu fazes? Foi o... para ganhar um debate?